embriologia ela vai se dividir em duas embriologias, a embriologia geral e embriologia especial. A geral, como o próprio nome embriologia fala, vai estudar todo o processo gamético até o processo de embrião. Só é considerado embrião até a 8ª semana de gestação. A partir da 9ª semana de gestação, deixa de ser embrião e passa a ser feto. Isso é uma coisa que pode muito cair na prova de vocês. Perdão, amigo. Perdão, pode perguntar. Não, é porque eu tava só... Até a 8ª semana de gestação é considerado embrião. Passou da 8ª semana, chegou a 9ª semana, já é feto. Entendeu? Então a embriologia geral vai estudar até enquanto é embrião. A partir de feto, a partir da 9ª semana, é a embriologia especial que vai estudar até nascer, até o nascimento. Então, se perguntar quantas embriologias tem? 2. Uma geral e uma especial. A geral vai estudar até a 8ª semana de gestação. A especial vai da 9ª semana até o nascimento do feto. Certo? Quais são os fatores que regulam o desenvolvimento embrionário? São 4 fatores. O primeiro fator é a regulação genética. Na verdade, a regulação genética ela vai ter 2 tipos. E aí é importante saber, e é uma questão de prova muito possível, o que é regulação genética e o que é regulação epigenética. Regulação genética se trata daquilo que vem já do nosso hereditário, dos nossos pais. É aquilo que a gente vai herdar de herança genética dos nossos pais. Já a regulação epigenética vai ser todos os fatores externos que vão modificar aquilo que a gente vai ser. Como que eu posso explicar isso melhor? Quando é feito lá a fecundação, você já recebe todos os códigos genéticos dos seus pais, tanto do pai quanto da mãe. Tudo que vai acontecer a partir daqui, normalmente seria uma regulação genética, seria a herança genética que os pais deram, perfeito? Perfeito. Porém, alguns fatores externos podem modificar o teu desenvolvimento. Exemplo, a mãe pode fumar, a mãe pode beber, ou mesmo alguma coisa feita em laboratório, no caso de uma gravidez realizada in vitro, entendeu? Então, tudo que for externo, que não for envolvido da herança genética, tudo que for externamente que modificar o desenvolvimento daquele feto, daquele embrião, vai ser regulação epigenética, entendeu? Então, se tu for responder numa prova, regulação genética é toda a herança genética dos nossos pais. Regulação epigenética são todas as mudanças por fatores externos que vão mudar o desenvolvimento. Fácil. Entendeu aí? Genética, como que é? Das duas? Regulação genética. Todos os traços genéticos, todo o código genético que a gente traz dos pais. Herança genética. Sim. Regulação epigenética são as mudanças no nosso desenvolvimento devido a fatores externos. Qualquer fator externo vai ser regulação epigenética. Os mecanismos que vão dirigir esse desenvolvimento são 4. Proliferação celular, diferenciação celular, migração e regressão. Esses 4 fatores. Por quê? Como que vai se desenvolver? Primeiro, vai ter uma célula que vai ser o zigoto. Beleza? Esse zigoto é a primeira célula da fecundação. Fecundou, a primeira célula que vai surgir disso vai ser o zigoto. E a primeira coisa que ela vai fazer é se multiplicar. Ela vai se multiplicar por meio de mitose. Então, o primeiro passo do desenvolvimento é proliferação celular. De uma célula só, ela vai se desenvolver em várias. Depois que ela se desenvolver o suficiente, proliferar o suficiente, aumentar o número de células, ela vai se diferenciar. Por que ela vai se diferenciar? Porque a mitose gera células iguais. Uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8 e vai se multiplicando. Mas são células idênticas. Com o tempo do desenvolvimento, essas células vão começar a se diferenciar. Para quê? Para formar os tecidos. Cada tecido de cada parte do corpo tem as suas especificidades. E aí é que vai acontecer a diferenciação celular para que isso aconteça. Certo? E aí essa diferenciação celular ela vai se acontecer de 2 formas. Primeiro, posicional. As células estão se multiplicando e aí elas vão se alojando em determinados locais.
dependendo do local onde essa célula vai se alojar, ela vai ter um desenvolvimento diferente da célula que vai se desenvolver aqui. Uma vai virar uma coisa, outra já vai começar a virar outra. Então essa diferenciação é a primeira que a gente chama que é a diferenciação posicional. Dependendo do local onde ela esteja, ela vai desenvolver de uma forma, certo? E a outra é a por indução. Por que por indução? Essas células começaram a se desenvolver, as primeiras começaram a se desenvolver diferente. As outras células que continua a proliferação. As novas células que vão chegando vão se juntando a essas células e elas tendem a seguir o mesmo caminho de desenvolvimento daquelas que já estão se desenvolvendo primeiro. É a indução, uma célula induz a outra a se desenvolver daquela forma. Então é uma diferenciação que vai se diferenciar e a outra já é por indução. Por indução também vai seguir o continuar. mesmo caminho daquela célula que já estava se diferenciando. Entendeu? Voltando. Primeiro, proliferação. Primeiro ela vai se aumentar. Que esse processo de proliferação também é conhecido como clivagem. Proliferação é o processo do desenvolvimento conhecido também como clivagem. Beleza, ela vai proliferar. Entra no segundo passo. Essas células que se proliferaram precisam se diferenciar. Então elas começam a se diferenciar por posição que elas estão alojadas. E depois que elas começam a se diferenciar, as outras células vão se diferenciar por indução. Elas começaram a se desenvolver diferente, as outras as que vão para lá do que elas estão, tendem a seguir o mesmo caminho. Por isso que é por indução. Porque essas por indução, elas vão também ser criadas a partir daquelas células que já foram diferenciadas. Também, exatamente. E aí ela começa a fazer a migração, que é o terceiro passo. Ela começa a migrar para determinados locais para fazer os tecidos diferentes, certo? Ela começa a fazer uma ação. Elas começam a se desplasear e começam a fazer o ciclo natural de desenvolvimento. Consegue entender isso aí? Primeiro ela prolifera, depois ela se diferencia e depois ela migra para onde ela precisa migrar. E por fim, a regressão. O que é a regressão? Algumas células, quando elas conseguirem fazer o que elas têm que fazer, elas vão começar a fazer um processo chamado de apoptose. O que é a apoptose? A célula já não tem mais o que fazer, ela fez o que tinha que fazer, ela se mata, ela morre. É a morte, a autoindução à morte da célula, a célula se suicida. Teoricamente seria isso. Então, e aí, se cair na prova de vocês o que é a apoptose, vocês já sabem, é o processo de morte induzido pela própria célula. A própria célula inicia o processo de morte. Morte celular. Morte celular. Então é isso. Os mecanismos do desenvolvimento são proliferação, também chamado de clivagem, diferenciação, que pode ser tanto posicional como por indução, migração e, por último, a regressão, que é a apoptose das células que já fizeram o que tem que fazer. Posicional porque dependendo do órgão que ela precisa... Dependendo da posição de onde ela está, ela se desenvolve diferente. Isso eu estou falando ainda no óvulo. Sim. Entendeu? Proliferação, diferenciação e migração. Proliferação, diferenciação e migração. Regressão. E depois a apoptose. Como eu falei, o desenvolvimento do ser humano se inicia por uma célula só totipotencial. Zigoto. Que célula é essa? Zigoto. Esse zigoto vai começar a se multiplicar até fazer o procedimento, o desenvolvimento. Então aí eu venho para cá, para essa imagem que a Paola me mostrou. Como funciona? Eu paro aqui e vou falar da meiose e da mitose. Eu vou falar de maneira bem simplificada. O que é mitose? A mitose nada mais é do que um procedimento feito pela própria célula para que ela possa se multiplicar. Uma célula vai se dividir e transformar em duas células idênticas. Perfeito? Vocês sabem como a mitose funciona? Como é que a mitose funciona? Oxi, igual tudo isso aí. Não, mas o processo. Elas vão se multiplicando só que igualmente. Como? Como é que funciona essa multiplicação? Eu vou falar de maneira rápida. E aí, se vocês quiserem anotar, vai lá. Como funciona? Uma célula vai iniciar o processo de mitose. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai se preparar para entrar em mitose.
Como que isso ocorre? Ocorre em 3 fases. Primeiro, uma fase vai ser uma fase só, chamada de interfase, entendeu? Que é uma fase de preparação. E dentro da interfase ela vai ter 3 estágios. Vamos lá. Primeiro estágio da interfase, chamado de G1. Eu vou falar de maneira bem simplificada. Na G1, a célula vai crescer. Ela vai sintetizar muita proteína, muita proteína, muita proteína, muita proteína. E a proteína é o fator primordial para fazer qualquer coisa da célula. Então ela vai sintetizar muita proteína e vai crescer. Como se fosse fermento. Ela tá se preparando, é como se ela estivesse armazenando comida, tá entendendo? Tá se proliferando, aumentando, sintetizando muita proteína. Muito RNA ribossômico, fabricando muita proteína, que é aquele procedimento que a gente viu agora. Muita proteína. Ela vai crescer. Aí, quando ela sintetiza a proteína suficiente, ela entra no estágio 2 da interfase, que é o estágio S. O estágio S, ela vai duplicar material genético. Para que ela possa se dividir, ela tem que fazer uma cópia desse material genético para se dividir. Então, o que acontece? Tá lá o cromossoma dentro do núcleo. Ele é tipo uma tirinha dessa. Ele tá lá e aí ele tem a proteína suficiente, ele começa a fazer uma cópia do material genético. Quando ele fizer uma cópia, fica assim, grudada, ela se solta. Quando ela se solta, ela faz tipo um X, assim, ó. Aquele negócio. Então, esse aqui é o material genético. Ele duplica o material genético e depois fica preso só por uma pontinha no meio. Entendeu? O que é isso aqui? É o teu material genético e uma cópia do teu material genético. Grudados por um centro. O nome desse centro é? Centríolo. Pode ver. Eu tô tentando lembrar o nome. Não é centrosoma, é... Eu vou falando e vou lembrando. Pelo centro. Ele está preso só por isso. Beleza? Essa aqui é chamada de cromatina. Quando ela faz uma cópia, fica como grudado, aí passa a ser uma cromátide e outra cromátide. Presas pelo centro. Certo? Cromátide é o quê? Não tem a cromatina, que é o teu material genético? Tá todo aqui. Cromatina é o material genético. Tá todo o teu DNA aqui, todo o material genético. Teu DNA é cromatina. Quando tu faz uma cópia e depois desprega e fica só preso pelo centro, vira cromátide e cromátide. 2 pares de cromátide. Quando ela separa de novo, volta a virar cromatina. Só muda o nome. Beleza? Beleza. Duplicou o material genético no estágio S. Lembrando, G1, a célula aumentou, sintetizou muita proteína e cresceu. Estágio 2, o S. Duplicou o material genético. Tem uma cópia, uma original e uma cópia, mas vai ser igual. Beleza? Entra no estágio 3 da interfase, que é sintetizar energia. Como eu falo sintetizar energia? Ela vai acumular energia, acumular ATP, guardar muita energia na mitocôndria. Beleza? Então, sintetizei muita proteína, dupliquei meu material genético e agora eu vou acumular energia através da mitocôndria. Acumular muito ATP. Beleza, sintetizou bastante ATP. Pronto. Nesse momento a interfase acaba e a célula está pronta para fazer mitose. Primeiro passo da mitose, prófase. Prófase, como quiser chamar. Peraí, tá, esse processo todo para fazer a mitose. Isso tudo agora foi um processo para que ela se preparasse para iniciar a mitose. A mitose é interfase, exatamente. Interfase, que loucura. Beleza, a interfase acabou, a célula está preparada, ela vai iniciar a mitose. Ela entra em prófase ou profase. Eu vou chamar de prófase, que é o jeito que parece ser escrito. Beleza, entrei em prófase. Alguns materiais, como o próprio Langman, ele divide a prófase em 2, prófase e prometafase. Mas eu falo a prófase como uma coisa só. O que acontece na prófase? Está duplicado o material genético, está lá no núcleo. O que vai acontecer? Na prófase, ela vai compactar, ela vai apertar todo o material genético, compactar ele o máximo que der. Entendeu? Então, quando vira aqueles 2 xizinhos, quer dizer que o material genético está todo compactado. Aquilo é material genético enrolado, todo enroladinho. Entendeu? E começa a fazer isso. Compacta, todo o material genético no menor tamanho possível. Certo? Compactei meu material genético. Enquanto eu estou compactando o material genético, os meus centríolos... um detalhe importante. Quando houve a duplicação do material genético, o centríolo também duplicou.
Então é a duplicação do material genético e a duplicação dos centríolos. Você sabe o que são centríolos, né? Centríolos são 2 microtúbulos que ficam na célula, geralmente no centro da célula, e são rodeadas pelo centrosomo. Esse centrosomo ele tem vários microtúbulos que fazem o citoesqueleto da célula. Quando entra em processo de interfase, quando dobra o material genético, esses centríolos que ficam lá também dobram, fazendo 2 centríolos, certo? Sim. Estão dobrados aqui também. Lá na prófase, eles começam a se afastar. Só que eles se afastam, a cópia e a outra cópia, eles se afastam, mas eles não se afastam de vez, eles se afastam deixando umas fibras. Por isso que ela fica assim. Aquelas fibras são chamadas de fibras de fuso. Então, eles estão se afastando, mas eles estão deixando umas fibras para trás, certo? Na prófase, eles começam a se afastar, já estão se afastando. O material genético está sendo compactado, se preparando já em processo de mitose, certo? Beleza. O que acontece, qual a consequência desse material genético que está sendo compactado? Uma vez que esse material genético está sendo compactado, ele não consegue mais ser lido. Se o RNA não consegue mais ler o DNA, o que acontece? Não consegue mais sintetizar proteína, pelo menos não como estava sintetizando. Então, não é que ele para de sintetizar proteína. Existe uma grande redução de síntese de proteína nessa etapa, porque o material genético está todo enrolado e ele não consegue ler. Sim. Entendeu? Beleza. O que acontece? A carioteca, que é a membrana do núcleo da célula, começa a se desfazer por falta de proteína. Se desfaz toda. E aí os cromossomos que estão compactados começam a ficar soltos pela célula no citossol. Citossol é a parte líquida da célula, tá? Pronto, tá solto. Citossol. Os centríolos se afastando, profase caminhando. Quando esses centríolos ficarem um no lado oposto do outro na célula, e lembrando, eles estão se afastando e deixando as fibras de fuso. Eles estão ligados nessas fibras de fuso. É umas fibras proteicas que vão ficando, certo? Quando eles chegam no polo, cada um fica de um lado, essas fibras vão começar a se grudar nesses cromossomas duplicados, que estão boiando com coisa. Eles vão se grudar. Nesse centro, tem uma proteína. Eu vou pegar essas 2 nomenclaturas para vocês. É uns filamentos que também tem lá no centro, que eles grudam nessas fibras de fuso. Elas vão grudando, até pegar todos os cromossomas, que são 46 no corpo humano. Ele vai pegar os 46 e o que ele vai fazer? Ele vai alinhar os 46 cromossomas alinhadinho, um do lado do outro. Isso que a gente, quando ele alinhar todos esses cromossomas, um do lado do outro, todos os 46 numa linha só, é o que a gente chama de linha do equador dele. É a linha equatorial, entendeu? Porque lembra a linha do equador e os centríolos nos polos, aí fica polares, área polar e linha do equador. E por que as fibras são de fuso? Porque as fibras ficam certinhas parecendo as do planeta Terra, que separa as horas do fuso horário. Por isso que o nome é fibra de fuso. Que top! Quando alinhar todos esses cromossomas no meio, é a metafase. A segunda fase da mitose. Na metafase, ele vai alinhar todos dessa forma que eu falei. Centríolos no polo, cromossomas alinhados. 46 cromossomas e todos eles estão duplicados. Certo? Lembra que eles estão segurados pelo meio? O que os centríolos vão começar a fazer? Vão começar a tensionar. Mas peraí, todos eles estão duplicados, então tem 46 assim, 46... Não, 46 assim. Eles estão duplicados porque eles estão duplicados assim, ó. Entendi. Então, beleza, estão os 46 alinhados. Um para cima e um para baixo. As cópias. Dessa fundinha. Não são um xizinho assim, ó? Sim. Um fica para baixo e o outro fica para cima da cópia. Mas isso ainda não separou, então, Ainda não separou. Está preso ainda aqui pelo centro. Entendi. Pelo centrômero. Lembrei o nome. Pelo centrômero. Beleza, estão presos, mas eles estão alinhados, metafase. Sim. Os centríolos vão começar a puxar, tensionar, para que se despregue as cópias, entendeu? No momento que ele despregar as cópias, é a anafase. Tem que lembrar que a ana é a megera que separa os casais. Então, quando fala anafase, é a fase de separação das cópias. Um centríolo vai puxar as suas cópias para cima e o outro centríolo vai puxar as suas cópias para baixo. Então, eles se juntam, um em cada polo.
com sua cópia do cromossomo. 46 cromossomas para cá, 46 cromossomas para cá. Nisso que ele puxar, lembra o processo da profase que começou a compactar? Sim. Agora vai começar a descompactar. Quando começa a descompactar, começa a última fase, que é a telofase. Ele vai começar a descompactar o material genético, vai voltar a ler as duas coisas acontecendo numa em cada parte da célula. Vai voltar a ler o material genético, vai voltar a sintetizar muita proteína, a carioteca vai voltar, só que cada um com uma carioteca, uma em cima e uma embaixo. E nisso existe uma proteína chamada actina, e a actina vai começar a pressionar, a tensionar o meio da célula. Então tá aqui, formando uma carioteca aqui, formando outra carioteca aqui, certo? Tá lendo bastante, está dizendo bastante proteína. E no meio deles, começa esses filamentos de actinas começam a tensionar a membrana, para que uma membrana se encoste na outra. Mas a carioteca são as membranas, né? Não, a carioteca é a membrana do núcleo, está se formando dois núcleos. Lembra que ela se desfez? Agora ela voltou a se fazer. Por quê? Porque está dando proteína. Só que é duas cariotecas agora. E ao mesmo tempo, os filamentos de actina começam a pressionar, como se eu pegasse um balão cheio e apertasse ele assim, para fazer 2 balões. A mesma coisa o filamento de actina começa a fazer, até que uma membrana encoste na outra. Quando uma membrana encostar na outra, elas vão se desgrudar. E aí formam 2 células. É isso, esse processo que a actina faz, estrangulando a célula para que uma encoste na outra, é chamado de citocinese. Pum, encostou, pum, separa, e aí está formada 2 células idênticas. Isso é mitose. Agora eu vou explicar a meiose. Percebe que duplicou o material genético e formou 2 células idênticas? Sim. Na meiose é diferente. Primeiro, a meiose ela só acontece em células gaméticas. Ela não acontece de outra forma, só em célula gamética. Ou seja, só vai acontecer meiose no esperma do homem, e vai acontecer no espermatozoide do homem e no ovócito da mulher. Só. Qualquer outro processo de duplicação de célula, multiplicação, é mitose no corpo humano. Meiose é só nas células gaméticas, no ovócito da mulher e no espermatozoide do homem. Isso é o ovócito primário? Não, ele só vai acontecer nas células gaméticas. Não vai ter outra história no corpo humano que vai acontecer meiose. Então meiose só nas células gaméticas. Só nas células gaméticas, a resposta é essa. Beleza, como acontece a meiose? A meiose vai fazer uma meiose 1 e depois a meiose 2. É só assim ela vai estar completa. Beleza? Vou começar com o do homem. A célula germinativa do homem. A célula germinativa do homem. Isso que eu vou explicar agora é o espermatogênese. Como funciona? O homem tem uma célula germinativa, que é a célula primordial. Ela vai começar a se multiplicar. Certo? Como é que ela se multiplica? Mitose. Ela vai começar a fazer muita mitose. Quando ela faz a mitose, ela gera uma coisa chamada... Quando ela para de fazer mitose, ela vai gerar uma célula chamada espermatogônio. Espermatogônio. É a célula depois que ela para de fazer mitose. Espermatogônio. O espermatogônio... Fala. Mas assim, a célula fazer mitose que você diz, ela vai se multiplicar. Tá, multiplicando várias vezes. Aí várias tem uma vezes. hora que ela não para pode de fazer. Mais multiplicar. Ela para de fazer não mitose. Mais. Não sei porquê, mas ela para de fazer mitose. Parou de fazer mitose, virou espermatogônio. Ou seja, o começo é espermatogênese, não é? Aí ela vai fazer mitose, quando ela para... A célula germinativa vai fazer mitose, ela vai se multiplicar. Espermatogênese é todo o processo que eu vou explicar agora. É o processo para se virar espermatozoide. Isso. Aí não tem quantas células que pode se multiplicar, né? Tipo, não, ele vai se multiplicar até a quantidade lá determinada pelo corpo. Tá. Quando ela parar de fazer mitose, ali aquele procedimento é o espermatogônio. O espermatogônio vai entrar em profase para fazer meiose. Mesma coisa. Aquela profase que eu falei. Certo? Beleza. Teve a profase, cresceu.
Pra fazer a preparação. Cresceu, né? Ela também vai duplicar o seu material genético, beleza? E ela também vai acumular ATP, muita energia. Quando eu falar ATP, energia, certo? Acumulou, bam. Quando ela terminar essa profase, ela vai começar, essa interfase, desculpa. Quando ela terminar essa interfase, que é a preparação para fazer meiose, ela vai acontecer ele terminou, ele já mudou de nome, não é mais espermatogônio. Ele passa a ser espermatócito. Espermatócito primário. Por que espermatócito primário? Porque ela está pronta para iniciar o processo de primeira mitose. Entendeu? Espermatócito primário. O que vai acontecer? Vai acontecer todo aquele movimento de profase, tal, mas na metafase vai acontecer uma coisa diferente. Em vez de se fazer uma só linha equatorial, agora vai se fazer 2 linhas equatoriais. 23 cromossomas em cima e 23 cromossomas embaixo. A profase dele tem muito mais aspectos que eu poderia falar, são 5 passos que vão fazer com que se misture o material genético da mãe e do pai, e que vai fazer com que cada uma célula, cada um espermatozoide tenha um gene diferente, porque ele se mistura na profase. Só que é muito longo e agora não dá tempo de explicar, é muito complicado. Que é o processo de crossing over. O X tem um de cada cor, né? É porque na profase da meiose, um cromossoma dobrado se junta com outro cromossoma dobrado da mãe, um do pai e um da mãe. Eles se juntam e eles se grudam. Nesse processo, eles começam a se misturar os materiais genéticos. Então, dessa junção, vai gerar 2 outras totalmente diferentes. Então, cada célula da meiose é uma diferente da outra. Porque no crossover, que é esse momento da profase que eles se misturam, o material genético, essa mistura faz com que cada um seja diferente, cada um vai se misturar de um jeito. Não tem uma ordem, não tem uma regra. Mas nenhum espermatozoide é igual ao outro. Pode ser até muito parecido, mas nunca igual. Entendeu? Beleza. Vamos lá. Passou esse procedimento, depois, se vocês quiserem, eu posso explicar essa prófase da meiose para vocês com mais calma. Mas pulando isso, vai acontecer de novo a mesma coisa. Compactar, cromossoma, tudinho na profase, beleza, se preparar, centríolo se afastando, tudo isso vai acontecer. Só que na metafase, que é a fase que se alinha, em vez de fazer uma placa equatorial, vai fazer 2, com 23 cromossomos em cima e 23 cromossomos embaixo. Nessa primeira meiose, os cromossomas, em vez de separar as duplicações, ele vai separar a quantidade. Ele vai levar 23 cromossomas duplicados para cima e 23 para baixo na fase. Entendeu? Ele, na mitose, você separa as duplicações. Uma cópia para lá, uma cópia para cá. Nessa não. Na primeira meiose, ela separa os cromossomas em quantidade. 23 para cima e 23 para baixo. Importa. Separa 23 cromossomas para cima e 23 para baixo. Porque lá é na ordem, né? Tipo, formou um para lá, formou outro para cá, formou um para lá. Exatamente. Pra cá. Tipo um desfile. Vai 23 para cima e 23 para baixo, na hora que tensionar. Detalhe, lembra que ele está duplicado. Ela não separou as duplicações, ele levou simplesmente 23 para cima e 23 para baixo. Beleza? A partir de agora, as células que tinham 46 cromossomas agora só tem 23. Porque vai iniciar a telofase, vai separar, e quando separar e virar 2 células, eu tenho 2 células 23. com 23 cromossomas. Certo? Vocês entenderam isso? Pegaram, captaram essa parte? Eu tinha 46 cromossomas duplicados. Só que em vez de separar as duplicações, eu separei 23 para cá e 23 para cá. E eles ainda estão duplicados. Lembrem disso. Certo? Isso é o que eles chamam de multiplicação. Ela era uma célula diploide e ela passou a ser uma célula haploide. Porque ela separou os gametas do pai e separou os gametas da mãe. Era 2N por N agora. Né? Era 2N e virou N. Por isso que eles chamam a primeira mitose, a primeira meiose, de reducional. Porque ela reduz o número de cromossomas. Não é equacional, não? Não, equacional é a mitose. A equacional você pega 46 cromossomas, duplica e separa as duplicações, ficando 46 aqui e 46 aqui. Isso é equacional. Equilíbrio. Essa não, você mandou 23 para cá e 23 para cá. Você reduziu de 46 cromossomas para 23 cromossomas.
Lembrou que eu falei que estavam duplicados? E mesmo assim ele manteve a duplicação? Sim. Beleza, terminou a primeira meiose, eu formei 2 células com 23 cromossomas e 23 cromossomas. Mas eles ainda estão duplicados. Agora eu preciso separar as duplicações. Entendi. Então cada um desses 23 são 2. São 2, uma cópia com cópia. Lembra que eu falei que na fase S ela duplicou? Beleza, agora vai entrar a meiose 2. O que é a meiose 2? A meiose 2 nada mais é do que uma mitose. É aquele mesmo processo de mitose, agora para separar só as duplicações. Vai fazer na metafase só uma linha do Equador e vai separar, formando a partir daí 4 células com 23 cromossomas cada. E células totalmente diferentes uma da outra. Entendido? Vocês entenderam o que aconteceu? E está encerrado meiose. E está encerrada a meiose. De uma célula, de um espermatócito, Gera 4. eu gero com 4. 23 cromossomas. Entendido? Uhum. Beleza. Diferentes um do outro. Vamos pelas partes. Quando é um espermatócito quando termina a interfase, certo? Aí eu gero o espermatócito primário. Qual é a função do espermatócito primário? Fazer a primeira meiose. Fiz a primeira meiose, que eu separei 23 cromossomas para cá, que geram 2 células com 23 cromossomas duplicados. Ele vira espermatócito secundário. Por que espermatócito secundário? Porque ele ainda vai fazer a segunda meiose. Que é o processo de mitose. Fiz a segunda meiose para separar as duplicações, ele deixa de ser espermatócito e vira espermátide. Então, quando chega às 4 células com 23 cromossomas simples cada, vira espermátide. Essa espermátide é praticamente o gameta masculino pronto, só que ainda falta, ela é uma célula. E como a gente sabe, o espermatozoide tem que ter um flagelo, um rabo para ele se movimentar e precisa criar o acrossoma. Beleza. Virou espermátide, ela vai entrar num processo de desenvolvimento. É meramente desenvolver. Ela vai deixar ela se desenvolver. Ela vai perder o citoplasma dela, vai afinar o núcleo, vai jogar aparato de Golgi, vai jogar tudo fora e vai ficar só, vai criar um flagelo, que é o rabinho, e vai acumular bastante mitocôndria para ter energia para mexer o flagelo na hora que ele for ejaculado. Esse processo de espermátide até virar espermatozoide é chamado de espermiogênese. O outro procedimento. É meramente o procedimento, o tempo que passa de desenvolvimento, de evolução de espermátide para espermatozoide. Beleza, tudo isso foi criado nos túbulos seminíferos. Essas células foram geradas, o espermatogônio foi gerado nos túbulos seminíferos que existem dentro do testículo. Houve todos os procedimentos, meiose e tal. Quando ele vira espermátide, depois das meioses, ele já está no epitídimo, que é uma área enrugada que tem ao lado do testículo. Lá no epidídimo, ela vai se desenvolver em espermatozoide. Quando ele está do meio para o final do epidídimo, ele já virou espermatozoide, já desenvolveu. Ali ele vai ficar esperando, aí se acontecer a ejaculação, ele sai pelo conduto deferente. Ou seja, então o espermatozoide fica no epidídimo. Fica no epidídimo, aguardando a ejaculação. É ali que ele Se vier a ejaculação, ele sai nadando na ejaculação, subindo o túbulo deferente. Então, de espermátide para virar espermatozoide É espermiogênese e acontece no epidídimo. epidídimo. E lá, depois de ele virar, ele Lá no fica final ele lá. fica aguardando uma Ele ejaculação. continua lá. Fica lá, esperando para sair. Perfeito. Beleza? Isso é espermiogênese. Espermogênese. Não confundir espermogênese, que é o processo, com espermiogênese, que é aquele tempo que passa de espermátide para espermatozoide. Tá, espermogênese É o processo todo. E espermiogênese é o tempo de ele passar de espermátide para espermatozoide dentro do epidídimo. Perfeito, exatamente isso. Perfeito. Esse tempo, você sabe quanto? Depende de cada um. Cara, tem um tempo, mas eu não tenho certeza para te dizer agora, mas tem um tempo exato. Todo esse processo de espermatogênese costuma demorar de 72 a 74 dias. E a interfase lá, depois do espermatogônio para espermatócito, costuma demorar 14 dias. Aquele procedimento de se preparar para fazer meiose. E o espermatócito já é o que começa a O primeira professor meiose. falou isso na aula. Exatamente. Tu lembra que era 72?
Isso foi espermogênese. Agora eu vou entrar na ovogênese, que é da mulher, no gameta feminino. Vai acontecer todo aquele processo da célula germinativa gerar o ovogônio, por mitose, do mesmo jeitinho. Lá era espermatogônio, aqui vai ser ovogônio. Beleza. Em que momento que isso acontece na mulher? No homem acontece a toda hora, da fase da puberdade. Da mulher acontece ainda no feto. Na barriga da mãe, ela gera seus ovogônios. E gera até... O zigoto é a primeira célula. Não, zigoto já está falando fecundação. Eu estou falando... Entendi. A menina está na barriga da mãe dela. No desenvolvimento embrionário dela lá, da menina, da mulher, ela já adquire todos os seus gametas lá dentro. Entendi. De embrião, zigoto, embrião e depois feto. Tipo... Já na fase de feto, sim, mas a menina... Não, presta atenção. O que eu estou dizendo é que nas meninas, quando elas estão na barriga da mãe, elas já produzem todos os seus gametas. O homem produz durante a vida. A mulher já nasce com todos os seus gametas formados. O homem só começa a produzir na puberdade. A mulher já nasceu com todos os que ela tem, todos os ovócitos que ela precisa. Vai perdendo. O que acontece? Vai haver um processo de mitose ainda na fase fetal, todinho, até virar ovogônio. Beleza? O processo é ovogênese. De ovogônio entra também, em ovogônio, as mulheres costumam já nascer com 7 milhões de ovogônios. 7 milhões. Esse ovogônio vão entrar ainda no desenvolvimento dela lá dentro da barriga da mãe. O procedimento todo é qual, amigo? O nome? Ovogênese. Ovogênese. Beleza. Virou ovogônio, são em torno de 7 milhões de ovogônios. Vai se desenvolver, vai entrar em interfase e vai se desenvolver a ovócito. Até antes do nascimento ela já tem todos os ovócitos dela, o ovócito primário. Esse momento do ovócito primário, ela chega a ter de 1.400.000 até 2 milhões de ovócitos primários. E aí, pausa. Ainda na profase, para fazer a primeira meiose, pausa. Esses ovócitos primários começam a gerar um hormônio, e esse hormônio faz com que paralise o processo de ovogênese dela. Para. E aí, esse processo de paralisar o processo de formação dos gametas é chamado de diplóteno, em espanhol. Diplóteno. Isso. O diplóteno é essa fase que paralisa o desenvolvimento e só volta a se desenvolver na puberdade. Entendeu? Ali ele para e só volta a desenvolver na puberdade. Durante essa infância, aqueles 1.400.000 a 2 milhões diminuem ainda, se perdem e viram em torno de 400.000 ovócitos primários. Pronto. Quando vai voltar a desenvolver? Quando ela começar a ovular. E quando é que ela começa a ovular? 14 dias antes da primeira menstruação. Pra mim que não fazia mais. Tipo, nasceu com aquilo e não acontecia mais esse processo de ovogênese. Não, ela continua depois. Ela só pausa, que é o diplóteno. É esse tempo que pausa desde o nascimento até a puberdade, a primeira ovulação. Como tu sabe quando foi a tua primeira ovulação? O dia que tu menstruou a primeira vez, aproximadamente 14 dias para trás, começou a ovular. Se perguntar o que é diplóteno, é a pausa do processo, né? Do processo. Exatamente. De ovogênese. Parou. Começou a ovular de novo, teve a primeira menstruação. O que acontece? Isso tudo é na profase. A cada ovulação, ou seja, a cada 14 dias antes da menstruação, a cada ovulação, um ovócito vai ser jogado para um dos dois lados da trompa. O ovócito primário, certo? Esse ovócito primário vai começar a ovular e vai iniciar a primeira meiose, certo? Faz a primeira meiose, transforma 23 cromossomos e vira ovócito secundário. O ovócito secundário, ele para novamente. Ele libera aí ela vira ovócito secundário e aí ele é liberado.
para a trompa, lá para onde ele vai ser fecundado. Pronto, o ovócito secundário já é o gameta feminino. O gameta feminino é o ovócito secundário, antes de fazer a segunda meiose. E ele foi dividido, né? E o outro que aconteceu? O outro, aí é o interessante também. Quando ele faz a primeira meiose, que vira de ovócito primário para ovócito secundário, apenas um óvulo fica desenvolvido. O outro é um óvulo atrofiado. É como, a gente até fala que é como se um ovócito tivesse doado todo o seu citoplasma, todos os seus nutrientes para um só desenvolver e ele fica atrofiado, sozinho. É chamado de ovócito polar. Porque ele é atrofiado, ele não presta para nada. Nossa, fui lá no livro isso daí. Entendeu? Ainda não faz a segunda meiose. Fica no estágio de ovócito secundário, é o gameta. O espermatozoide vem, ele está lá liberado. Esse ovócito polar não é o corpo albicans, né? Ou é? Não sei dizer, eu só sei que ele vai ser jogado fora. Parece que vai para o endométrio, o endométrio depois joga, descasca, acho que libera na menstruação. Beleza. O ovócito bom, tá bonito lá, é jogado para um dos dois lados da trompa. E aí o que acontece? A cada nova ovulação, se esse ovócito aqui passou a ovulação, ele não foi fecundado, é jogado fora, é descartado. E aí é feita outra meiose de outro ovócito primário para virar outro ovócito secundário e já vai para outro lado da outra trompa. É como se fosse... Cada dia... Cada semana, cada menstruação vai para um lado e para o outro. Quando aconteceu... E aí é curioso aquele caso da mulher que engravidou de 2 homens. Ela teve relação sexual no mesmo dia com 2 homens e engravidou de cada um. O que aconteceu? Ela gerou 2. É muito raro, mas acontece. De ela gerar 2 ovócitos secundários. Um de cada trompa. Aí um fecundou um e o outro fecundou o outro. E aí ela se arrombou. Porque em cada mês é um ovário que... É um que vai. Que age. No caso dela, ela lançou, por algum motivo, ela lançou 2. E no caso dela, os 2 ovários funcionaram no mesmo mês. Mesmo Ou mês. seja, os 2 ovularam. Então, Perfeito. Mas foi só um título de curiosidade. Beleza, jogou lá o ovócito secundário. Ainda não fez a segunda meiose. É só a primeira. O ovócito secundário está lá esperando, o espermatozoide veio, pô, fecundou. Espermatozoide fecundou, ele inicia a segunda meiose. E aí de ovócito secundário não vira ovócide, como foi no espermatide, não vira ovotide. Ele já vai direto virar óvulo. Fecundou, ele vira óvulo. Só vira óvulo se for fecundado pelo espermatozoide. E aí vem a resposta de por que é feito meiose. A meiose é para diminuir o cromossoma para 23. Por quê? Porque o espermatozoide com 23 cromossomas do pai se junta com o ovócito secundário com 23 cromossomas da mãe e transforma em um zigoto com 46 cromossomas. Perfeito? Perfeito. Peraí, deixa eu só... o ovócito secundário já é o óvulo. Não, já é o gameta pronto, esperando fecundar. Sim, ó. O ovócito secundário já é o óvulo. Não, ele vira óvulo se ele for fecundado. Tá. Fecundou, aí ele faz a segunda meiose, depois da segunda meiose, óvulo. Entendeu? Terminou a segunda, aí óvulo. Aí o óvulo vai produzir a primeira célula, que é o zigoto. Nisso, aqui acaba a ovogênese e acaba espermatogênese. E gametogênese é a junção desses dois. Pronto, virou zigoto, agora começa a fase de embrião. Virou zigoto, aí esse zigoto vai se... Lembra das fases de desenvolvimento? Primeiro, clivagem ou proliferação. Essa célula única, zigoto, vai começar a se proliferar. Por mitose. Agora, não existe mais meiose. Meiose só nos gametas. Em que momento que o espermatozoide ele só teve 23 cromossomas? Na meiose dele, na espermatogênese. Quando dividiu... Porque ele não dividiu assim? Aí ele dividiu Aquele assim. primeiro que eu expliquei, ele dividiu assim, depois dividiu as... Ele forma 4 células como? Primeiro ele divide os cromossomos duplicados em 23 para cada. E depois, na segunda meiose, ele divide as duplicações. Fazendo 4 células totalmente diferentes, 4 espermatozoides totalmente diferentes. Tá, porque eu confundi então no da mulher. A da mulher funciona do mesmo jeito, só que ela só desenvolve um e os outros vão virando tudo polar. Na segunda inclusive na segunda meiose vai gerar o óvulo que é desenvolvido, vai gerar mais uma célula polar e a polar também vai fazer meiose, vai gerar 2 voltas polar, vai ficar 3 células polares.
atrofiadas No caso, e só um óvulo Ou desenvolvido. seja, os Aquele dois desenho Todos lá. cedem, é 4, só que 3 da mulher é atrofiado. não tem nada. Não tem nada, e só um que vira É óvulo. igual tem um Entendi. desenho no livro que o Entendi. da mulher... O óvulozão tem e um 3 pequenininho. célulazinhas. Perfeito. Exatamente. Ela foi buscar lá. E aí, pronto. Fecundou, vira zigoto. Que zigoto nada mais é do que a primeira célula. Depois que fecunda. Agora eu ver o O período. zigoto nada mais é do que, depois que fecundou o óvulo, a primeira célula. Agora vai vir